sobre a importância do meu relacionamento com a palavra de Deus e o teu relacionamento com a palavra de Deus. Quando ele afirma que o homem não sobreviverá só com o pão, aleluia, mas que para o homem sobreviver, quando ele fala em homem aqui, o original está dizendo que está falando do ser por inteiro, a integralidade do ser humano, que é composta por espírito, alma e corpo. Jesus afirma a Satanás o seguinte: nem só de pão vive o homem. Nós poderíamos fazer um trocadilho aqui nessa frase. Poderíamos dizer que só pão não é suficiente para o homem viver. Ele pode sobreviver fisicamente, mas espiritualmente ele também vai precisar de alguma coisa a mais. E ele diz o que é. Ele diz: mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. A minha alma e o teu espírito não comem pão físico. Aleluia! Dá para dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Esse corpo precisa. E a expressão pão aqui, irmãos, não é o pão de trigo como você conhecemos, é o alimento em geral. Porque quando Jesus diz que ensinou os discípulos a orar, ele ensinou eles a começar orando exatamente assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada... Pergunto para vocês, quantos de vocês comem só pão o dia inteiro? Não, ninguém come só pão o dia inteiro. Então Jesus estava se referindo ao alimento em geral. Aleluia. Então aqui quando ele diz para o diabo, aleluia, nem só de pão vive o homem, ele está dizendo nem só do alimento da terra, só do alimento físico, só do alimento material vive o homem. Ele para viver precisa de algo mais. Ele precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então veja os irmãos. Qual a primeira coisa que a gente faz logo depois de se acordar, de se levantar, de fazer a sua higiene? Qual é a primeira coisa que normalmente a gente faz, irmão? Diz para mim aí. Preparar um belo de um café, uma mesa bem servida. Eu pastorei muitos anos no interior, um pouco diferente aqui da cidade, aquelas mesas, esse café colonial, regado com leite direto lá da vaquinha. Meu Deus! Aleluia. Com melado de cana, com mel de abelha, com salame, com pão de milho. Para, pastor Maurício, já está dando fome, meus irmãos. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz para começar o dia é, irmão, tomar um bom café. Aleluia. Por que a gente faz isso, irmãos? Porque ao longo do jejum da noite, quando você dormia, o corpo continuou consumindo nutrientes. Aleluia. Sim ou não? O corpo continuou perdendo hidratação. E agora ele precisa de uma reposição, tanto de líquido quanto de alimento sólido. Aleluia. Porque sem isso você não teria energia para vencer mais um dia de trabalho. Agora vem. E o teu espírito e a tua alma? O que tu deu para eles na primeira hora da manhã? Diz para mim aí. Aleluia. Quando Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava dizendo isso. Olha, quando você for alimentar o teu corpo, lembre-se que você tem dois corpos. Opa, pastor, mano. Você tem dois corpos que você precisa alimentar. Tem o corpo espiritual e o corpo físico. Você tem o homem natural e o homem espiritual. A maioria de nós fica muito preocupado com as necessidades do corpo físico e esquece das necessidades do corpo espiritual. Isso é tão verdadeiro, irmãos, essa questão dos dois corpos. Quem congrega no Ministério da Restauração sabe, nós temos até revista escrita sobre isso. Aleluia. Vejam vocês que quando Deus fez o homem, vamos
Só recapitular, vamos lá nas origens. Lá no Éden, estava lá o bonequinho, Deus moldou. Veja bem, irmãos. A maioria de nós é assim, que Deus criou o homem. Não. Onde é que você encontrou na Bíblia que Deus criou o homem? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. O homem já estava criado porque ele era espiritual, ele só precisava de um corpo. E quando Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro que ele tinha formado e não criado, ele formou a partir de uma matéria que já estava criada. Quando ele sopra, a Bíblia diz então que o homem tornou-se o que, irmãos? Alma vivente. Então escute, para que uma alma possa existir, ela precisa de um corpo. Por que os animais não têm, escute, irmãos, não têm espírito e quando morre termina tudo? Porque eles só tinham uma alma. Os animais só têm alma. Quando morre o corpo físico do animal, a alma simplesmente se desaparece, porque a alma é abstrata. Mas com o ser humano é diferente. Essa mesma alma que agora está se expressando aqui, através do meu corpo, quando esse corpo tombar, ela continuará existindo no corpo espiritual, aleluia, tal qual ela está existindo agora aqui. Ficou claro para os irmãos? Aleluia. Então veja, irmãos, tem muitos testemunhos de experiência de quase morte, em que as pessoas, quando o espírito sai do corpo, olha só, a alma vê o corpo deitado ali, o espírito, né? A alma que saiu daquele corpo físico e continua no espírito, ela vê o seu corpo ali. E ela olha para o outro corpo e vê que eles são idênticos. Mas como assim eu tenho dois corpos? Um está ali e eu estou aqui no outro. A alma deixou aquele corpo físico e continuou no corpo espiritual. Aleluia. Por que eu estou explicando isso para os irmãos? Para nós voltar para o cerne da questão. Nem só de pão vive o homem. Essa alma que eu estou explicando para você, e esse espírito que a Bíblia chama de nova criatura, aleluia, novo homem, eles precisam de alimentação cotidiana, assim como o corpo precisa de pão cotidiano. A tua alma e o teu espírito precisam da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, lá, alguns de vocês já se perguntaram por que a gente tem o costume de orar antes do café, antes do almoço, antes da janta. Vocês já se perguntaram por que a gente tem esse costume? Porque os costumes da cristandade ao redor do mundo, na sua origem, ela tem a cultura judaica. Alguém já ouviu essa expressão, cultura judaico-cristã? Quem já ouviu essa expressão? É exatamente isso, porque o cristianismo tem as suas origens aonde, irmãos? No judaísmo. Não podemos esquecer que Jesus era um judeu. Ele foi um integrante de uma família judia, que viveu sob os regimes da lei, que aprendeu toda a lei, todos os preceitos da lei, a lei dos profetas. E foi esse que fundou a igreja da qual nós fizemos parte. Amém? Então, na cultura judaica, irmãos, eles sabiam que o alimento espiritual era muito mais importante que o alimento físico. Então, antes de comer, o que eles faziam? Eles liam a palavra e oravam. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, que quando os pais estavam ensinando os filhos, inculcando a palavra de Deus nos seus filhos, eles faziam isso ao redor da mesa. Antes de comer o pão, antes de comer
comer o alimento, eles comiam a palavra de Deus. Eles oravam e depois iam alimentar o corpo físico. Foi isso que Jesus disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Eu já podia parar por aqui, irmãos. Vocês já entenderam o que Deus está querendo fazer conosco aqui. Mas deixa eu ir dar um pouquinho mais. Então, escute o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Quando nós acordar pela manhã, a maioria de nós, irmãos, quando faz isso, acaba já entrando num ritmo, no frenesi das nossas atividades diárias, e vai deixar de lado a questão espiritual. Então, qual é o meu conselho aqui? Acordou? Já cai de joelho. Já cai de joelho. A Bíblia já deve estar na cabeceira ali, no bilhete de cabeceira. Se não tem a Bíblia física, deve ter aí no teu celular um aplicativo da Bíblia. Pelo amor de Deus, tem tanto aplicativo aí no teu celular, não tem um aplicativo da Bíblia? Caiu de joelho, acordou, cai de joelho, já abre a Bíblia, já lê a palavra e já ora, irmão. Porque se você for fazer higiene, e você for comer, já começa a entrar muita coisa na tua cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, já toma café correndo, já está na hora de ir para o trabalho, e o homem espiritual vai ficar para trás. Sim ou não? Aleluia. Então, irmãos, não descuida do homem espiritual. Hoje eu fui cortar o cabelo, e eu não perco nenhuma oportunidade que Deus me dá. E aquele homem começou, ele já me conhece, eu sou cliente dele. Mal sentei na cadeira, ele já começou a fazer pergunta da Bíblia, perguntando as coisas de Deus. Aleluia. E uma das coisas que eu expliquei para ele foi isso: olha, as igrejas estão cheias de crentes, de pessoas religiosas. Porque a religião vazia é como o povo de Israel no deserto. Estão toda hora pensando no Egito, pensando nos pepinos do Egito, nos tomates, nos melões. Porque ser religioso é uma coisa chata, meus irmãos. Uma religiosidade vazia não vale a pena. É por isso que as pessoas estão sempre olhando para o mundo, porque não vale a pena, irmãos. O mundo é melhor do que ser religioso sem a presença de Deus. Pergunto para vocês: Deus tinha prometido o deserto ou a terra prometida para Israel? O que eles fizeram? Iam até o Jordão, olhavam os pezinhos no Jordão e voltavam para o deserto. Um povinho incrédulo, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu falei aqui, acho que foi no domingo, ou na outra quarta, não lembro, mas eu falei já que existe uma fronteira entre o natural e o espiritual. Existe uma fronteira entre o natural e o sobrenatural. Enquanto você não aprender a cruzar essa fronteira, você vai viver no deserto, apenas sendo um religioso, mas desejando estar no Egito, desejando as coisas do Egito. Para com isso, meu irmão. Cruze essa fronteira em nome de Jesus Cristo. Entra na terra prometida, desfruta do leite e do mel que Ele preparou para você. Mas se você continuar, aleluia, apenas frequentando culto, como cantou a irmã Débora aqui no domingo, eu não quero só assistir culto, eu quero cultuar. Eu não quero ver o meu irmão ser batizado com o Espírito Santo renovado, eu também quero. Eu também quero ser. Aleluia. Eu quero entrar nesse oceano do Espírito. Dá para dar glória a Deus aí. Não, tem muita coisa, eu não vou me deter aqui. Eu estou olhando para o relógio já. Agora vamos para Coríntios 28. O que está escrito aí? Alguém pode mencionar para mim o que está escrito aí? No Coríntios 28? Vamos lá, meu irmão. Eu estou traçando um paralelo entre cuidar do corpo físico. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Só a primeira frase, vamos todos juntos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mais uma vez, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Escute um pouquinho agora, aqui, olha aqui para mim. Quantos olharam no espelho hoje antes de ir para o culto? Levanta a mão, não tenha vergonha. Eu estava dentro do carro e voltei para olhar no espelho. Porque eu olhei no retrovisor do carro e vi que meu cabelo estava horrível, estava espetado, parece um ouriço. Eu digo, Jesus, tem que fazer alguma coisa nesse cabelo. Eu voltei para lá e de novo olhei no espelho. E ajeitei um pouco melhor. Irmãos, escute o que eu vou falar, preste atenção. Aleluia. Coisa tremenda, irmão. Eu estou me controlando aqui. Escute. A única maneira de você alinhar o teu corpo físico, a única maneira de você ver se o seu cabelinho está na régua, a única maneira de você ver se tua roupa está alinhada, é você olhando examinando-se a si mesmo no espelho. Quando Paulo diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão, do cálice, ele está dizendo para você, tem um espelho na tua mão, meu irmão. Tem um espelho aí. Entre os utensílios do tabernáculo, no pátio, aleluia, existia uma bacia de bronze polido. Nessa bacia, as pessoas chegavam ali para se lavar. Na parte exterior do tabernáculo. Me acompanha aí. Enquanto ele estava se lavando, o que ele estava vendo, irmão, naquela bacia de bronze polido? A sua imagem. Ele estava se examinando ali, se estava limpo, se não estava limpo, como é que estava, como é que não estava. Aleluia. A palavra de Deus é as duas coisas. Ela é a água que nos limpa, e ela também é o espelho onde eu me examino. Aleluia. Quando Paulo diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo para você olhar no espelho da sua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer. Por que isso, irmãos? Porque quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, duas coisas vai acontecer. Ou você se afasta dos pecados, ou você se afasta da palavra. Porque não tem jeito, irmãos. Ela vai denunciar os nossos pecados. O espelho da palavra de Deus começa a refletir as minhas falhas, os meus erros, as minhas debilidades, as minhas fraquezas, e até aquilo que não é pecado, que a Bíblia chama de pesos, de embaraços, que não são pecados, mas atrapalha de eu viver como Deus quer. Aleluia. Mas se eu não leio a palavra, se eu não vejo a palavra como pão, se eu não vejo a palavra como espelho, se eu não vejo a palavra como água que me limpa, sabe o que eu vou fazer com a minha Bíblia, irmãos? Eu vou fechar ela, vou achar um lugarzinho lá na estante, ou até alguns usam a Bíblia como um amuleto, abrem ela lá no Salmo 91 e colocam lá no bilhete de cabeceira e dizem assim, não, aqui está a palavra. Não funciona isso, irmão. A palavra de Deus só funciona se colocada em prática, se estudada, se examinada e colocada em prática diariamente na minha vida. Se usada no tempo oportuno. Oh, glória seja dada o nome de Deus. Mais um exemplo antes de nós orar. Alguns irmãos, por não conhecer esta verdade da palavra de Deus, esse segredo, esse princípio, eles oram, eles jejuam, eles são pessoas esforçadas, aleluia, escuta só, mas vivem numa batalha com o diabo dia e noite,
Jesus, irmão, estava orando e jejuando já faziam quantos dias? Quantos dias fazia que Jesus estava no deserto? 40 dias. O diabo se afastou com medo de jejum, do jejum e da oração de Jesus, ou se aproximou? Vamos lá, me ajuda a pegar. Ele se afastou ou se aproximou, irmão? Quando um crente ora e jejua, o diabo vem ver. O que esse camarada está querendo fazer? Eu tenho que parar esse homem. Qual será o projeto que está na cabeça dele? Por que ele está orando? Por que ele está jejuando? Eu vou tentar ele. Quando nós estamos orando e jejuando, a gente atrai a atenção do inferno. Aleluia. Você veja que não foi a oração e nem o jejum que Jesus usou para vencer o diabo. É claro que por meio da oração e jejum ele estava consagrado a Deus, ele estava em comunhão com Deus, ele estava fortalecido em Deus. Mas como que Jesus venceu o diabo? Qual a arma que ele usou? A palavra. Usou a palavra. Para cada coisa que o diabo falava, Jesus respondia: está escrito. Você não percebe que tem um segredo aqui, tem uma chave aqui, irmão? Para cada afronta do diabo contra a tua vida, para cada tentação do diabo contra a tua vida, a resposta deveria ser: diabo, está escrito. Mas o que a gente faz? A gente se queixa: meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu vou ter que ligar para a irmã Marli, orar por mim. Irmão, você nunca vai vencer desse jeito, irmão. A arma que derrota o diabo é a palavra de Deus, que deve estar na ponta da tua língua, que deve estar fresca na tua mente, deve estar queimando no teu coração. Quando vem a acusação, você lembra ao diabo: aleluia, o seguinte, diabo, você esqueceu que eu tenho um advogado sentado à direita do Pai, e ele intercede por mim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você esqueceu, diabo, que você já foi derrotado e que eu sou mais que vencedor. Mas o que normalmente os crentes fazem quando vem a acusação, quando vem as pressões do diabo? Ele começa a murchar. Diz: meu Deus do céu, estou perdido, não vou aguentar o tranco. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer. A igreja do arrebatamento não é uma igreja fugitiva, fugindo da guerra. A igreja do arrebatamento, eu vou falar para vocês, o Espírito de Deus está aqui. Leia as cartas que Jesus mandou às igrejas do Apocalipse e pergunte quem foram os que herdaram a promessa final. Ao vencedor, apenas os vencedores estarão lá. Aleluia. Ao vencedor farei que se assente comigo no meu trono. Olha só. E essa carta foi para uma das piores igrejas do Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a mais mundana, a mais carnal, a mais sensual, a mais materialista do Apocalipse. Jesus diz para eles: olha, eu estou do lado de fora, mas se vocês deixarem eu entrar de novo, eu vou cear com vocês. Se vocês me derem o meu lugar de volta aí no meio de vocês, eu garanto para vocês que vocês se assentam comigo no meu trono, e junto comigo vão julgar o mundo. Que tipo de crente você quer ser, meu irmão? Um crente derrotado? Ah, pastor, mas a igreja de Filadélfia era uma igreja fraquinha assim, pobre, fraca, pequena. Tudo isso é verdade, mas poderosa no Espírito. Aleluia. Aleluia. Então, nesta noite, irmãos, a reflexão que eu quero deixar para os irmãos é: qual o valor da palavra de Deus para você? Qual o valor das Sagradas Escrituras para você? Sabe quem foi os que mais foram combatidos pelo ministério terreno de Jesus nos tempos?
em que Jesus andou aqui na terra, vocês sabem quem foi, irmão? Foram os religiosos. Foram eles que condenaram Jesus. Não foram os romanos. Jesus passou por 3 tribunais. Quantos tribunais? 3. O último foi o de Pilatos. Nos 3 tribunais, ele foi absolvido. Não encontraram culpa nele. Então aquele homem diz: eu preciso de uma saída. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar eles escolher entre Jesus e um bandido aí, para ver o que. Certamente eles vão escolher o bandido. A Bíblia diz que os escribas e fariseus incitaram o povo para que eles escolhessem Jesus para ser crucificado. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, irmão. Foram os hipócritas daquele tempo, que estavam na igreja todos os sábados. Quando ele disse: crucificamos Barrabás ou Jesus? Não, apontaram para Jesus: crucificam. Numa só voz eles gritavam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se existe coisa que é abominável para Deus, é a hipocrisia de gente que se diz crente, religioso, não tem vida com Deus. E é isso que Deus está nos convidando a fazer nessa noite. Olhar para as coisas espirituais como se você fosse, aleluia, coisa mais importante da tua vida. 2 minutos eu conto uma experiência para vocês. Eu estava no Hospital Regina, cuidando do meu filho tuberculoso, entre a vida e a morte, desenganado pelos médicos. Ele ia vir para casa com 2 aparelhos, um em cada pulmão, para ele continuar respirando em casa com aquelas máquinas. Escute. E eu orava dia e noite. E eu estava lá no hospital quando a médica chegou e disse: Caleb, hoje eu vou começar um treinamento contigo, porque não tem mais sentido eu ficar contigo aqui no hospital. Você tem que ir para casa, tocar a tua vida, mas você vai ter que ir para casa ligado nesses aparelhos aí. E eu vi o meu filho, irmãos, murchar na cama, como quem diz, eu sentia no meu espírito que ele estava desistindo de viver. Não valia a pena. E eu esperei aquela doutora sair do quarto e fui até o meu filho e disse: filho, tu entendeu o que a médica falou? Ele disse: eu entendi, pai. E as lágrimas estavam rolando no rosto dele. Eu disse: olha aqui para mim, isso é palavra de homem, mas não é a palavra de Deus. Eu preciso saber só uma coisa, meu filho: o teu propósito está firme com Deus? Está firme, pai. Se Deus te tirar daqui, tu vai servir a Ele. Vou. Então agora nós vamos orar. E oramos. Aleluia. E o resultado foi que, daquele momento em diante, ele não teve mais febre. A doutora voltava de 3 em 3 dias, a pneumologista, e quando ela pegou o prontuário dele, olhou e disse: Caleb, o que aconteceu contigo que não teve mais febre? Ele disse: não sei, doutora. Aleluia. Ele disse: não, então é o seguinte, nós vamos fazer um teste de novo, vamos tirar todos esses aparelhos aí, vamos ver o que acontece, porque todo dia, irmãos, ele tinha que trocar roupa de cama. Uma das características da tuberculose é uma infecção terrível, sudorese, assim, e jorra água pelos poros. E por isso que a pessoa morre assim, né, só pele e osso. Aleluia. E ela disse: vamos tirar isso, vamos fazer um teste. E eu, no meu espírito, Deus permitiu que eu tivesse lá os 2 dias,
Tanto quando ela veio e desenganou ele, quanto quando ela veio depois. Era eu que estava lá. Deus permitiu isso. Eu disse, ela vai ter uma surpresa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tirou aquelas máquinas. Ele começou a respirar sem nada daquilo. Ela disse, olha, vamos fazer um acompanhamento até tal dia. Se você conseguir respirar, você vai para casa. Resultado, irmãos, ele deu alta, está servindo ao Senhor. Eu não preciso contar mais detalhes aos irmãos, só para os irmãos. Mas pasmem vocês agora o que Deus falou comigo. Eu estava orando, ele disse, me observe. Assim como você cuidou, com esse mesmo zelo que você cuidou da vida física do teu filho, e que você fez de tudo para não perder ele, eu quero que tu faça essa mesma coisa, esse mesmo zelo pela vida espiritual dele. Escute, quando Jesus diz para o diabo, nem só de pão vive o homem, aqui toda a palavra que sai da boca de Deus, glória a Jesus. Ele estava mais ou menos fazendo o que Deus fez comigo. Ele disse assim, que importância tem ele salvar o corpo físico dele e ir para o inferno, se você não cuidar da vida espiritual dele agora? Aleluia. Irmãos, estão entendendo, irmãos? E assim nós, como pais humanos, fizemos com as nossas famílias. A gente corre, trabalha se preciso 12 horas por dia, até mais, para não deixar faltar calçado, não deixar faltar material escolar, não deixar faltar comida na mesa, não deixar faltar cama, luz elétrica para tomar banho. Você faz de tudo. E eu pergunto para ti, o que você está fazendo pelo espiritual dele? Meu Deus. Glória a Jesus. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Fica de pé em nome do Senhor Jesus.